Olá pessoal, tudo jóia? Quem já tiver entrado, por favor, se puder me falar como que tá o áudio, se tá numa qualidade audível, se tá tudo bem. Peço desculpa um pouquinho pelo atraso, que é diferente, né? Essa questão da tecnologia. Aí a gente às vezes se embanando um pouquinho aqui nas configurações, mas já tá tudo certo, graças a Deus. Pra gente poder conversar um pouquinho. Bom, pessoal, então já vou aproveitar pra gente já ir dando início, porque senão aí o horário fica um pouquinho tarde e aí não sai um pouco do nosso combinado, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? O Vinícius, o pessoal também da página André Luiz, falar que é uma alegria muito grande poder colaborar aqui com vocês e tudo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem chamado Dracma Perdida, que é uma das parábolas de Jesus. É uma parábola que se encontra no Evangelho de Lucas e somente nele. Então isso é uma coisa interessante também, um fato que chama a nossa atenção. Mas antes eu quero fazer uma prece para a gente começar bem tranquilo. Então peço para todos que se sentirem à vontade, fecharem também os olhos, né? Para que a gente possa se conectar com o Mestre Jesus, pedir a Ele o auxílio, o amparo, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus, que é o nosso Pai e Mãe nos céus e sempre vela por nós. Muito obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, pelo dia de ontem. Peço para que o dia de amanhã seja cada vez melhor. Sobretudo, gostaria de agradecer pelos nossos irmãos que encarnaram conosco na nossa família, esses que suportam os nossos muitos defeitos e já podem comemorar conosco nossas poucas qualidades. Obrigado também, meu Pai, pelos laços de amizade, de afeto, de fraternidade, esses pelos quais o Senhor nos permite cada vez mais ir ensaiando ao nosso modo a lei do amor. Obrigado também, meu Deus, pelas coisas que às vezes esquecemos de agradecer. O ar que respiramos, o sol que sempre está a nascer. Peço para que no dia de hoje o Senhor bem nos intua para a reflexão adequada, Pai, para que possa de alguma maneira ser de algo a acrescentar na vida das pessoas que ouvem. Gostaria de pedir também para que o Senhor ajude, Pai, a todas as famílias que estão padecendo algum tipo de necessidade física ou espiritual nesse período complicado do mundo. Peço também, Pai, não apenas por aqueles que sofrem, mas principalmente pelos que causam sofrimento, pois nós sabemos que eles são os mais necessitados do nosso amor e do nosso carinho. Muito obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nos erros ou nas tentações, e nos livrai de todo mal, que assim seja. Bom, pessoal, então boa noite a todos. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a parábola da dracma perdida. Essa parábola ela se encontra para nós no Evangelho de Lucas, que é o médico grego. E o Evangelho de Lucas vai trazer ela para nós no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. E é interessante porque aqui ela está junto com a parábola da ovelha perdida. Então é como se fosse uma parábola complemento da outra. Então nós vamos encontrar a parábola da ovelha perdida e juntamente com ela nós vamos encontrar também esta parábola que é a da dracma perdida. E nós vamos entender um pouquinho do porquê que isso acontece ao longo da nossa reflexão. Uma das coisas, pessoal, que chama a nossa atenção é porque o Evangelho de Lucas ele tem uma característica peculiar. Ele é um evangelho diferente, porque nós vamos ter o Evangelho de Mateus, por exemplo, que é um evangelho dedicado aos judeus. Então é conhecido também como os Escritos de Levi, e é aquele evangelho que o apóstolo Mateus escreve ali para as pessoas fundamentando
que Jesus era de fato o Messias escolhido e que ele estaria ali representando uma libertação, uma salvação para aquele povo hebreu. Só que não para por aí. Nós vamos ter depois o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, ele tem uma característica diferente. Por quê? O Evangelho de Marcos, ele é escrito pelas memórias de Simão Pedro, que são narradas a um menino, que é o menino Marcos, João Marcos, e ele é escrito destinado aos povos ali romanos, ali daquele entorno. Então o Evangelho de Marcos é um evangelho menor, um evangelho que traz muita ação, Jesus ativo e etc. Já o Evangelho de Mateus é um evangelho que tenta apresentar Jesus como um rei, aquele que era escolhido, aquele que era aguardado. E por fim nós vamos ter então o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, ele tem um recorte diferente para nós, porque o Evangelho de Lucas são as memórias de Paulo, anotações de Paulo, juntamente com entrevistas que Lucas fez com Maria, que é a mãe de Jesus. E aí a gente junta tudo isso e vai dar justamente, né, aquele que a gente conhece como o Evangelho de Lucas. Então é a junção de todas essas perspectivas. A gente vai ter a perspectiva de Maria, a perspectiva de Paulo, mais o olhar e a narrativa de Lucas. E o Evangelho de Lucas, ele tem um detalhe, porque ele é feito destinado aos gentios, ou seja, aquelas pessoas que não tinham ali aquele contato com o Deus único, aquelas pessoas que não conheciam a tradição da Torá, não conheciam a tradição da lei antiga de Moisés. É justamente essas pessoas que esse evangelho é destinado, que são aqueles, por exemplo, da Galácia, de Corinto, de toda aquela circunvizinhança ali à Palestina, ali à Europa e etc. E já começa diferente pela narrativa de como Jesus nasceu, de como Jesus veio sendo apresentado ao mundo. Por quê? No Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar o seguinte, que Jesus ele descende de Abrão, ou melhor, Abraão, porque ele muda o seu nome. E Abraão é considerado para nós, dentro da literatura bíblica, o pai do povo hebreu. O que isso significa, Tiago? Significa que se você é hebreu, você é um descendente de Abraão. E Abraão, ele é justamente aquele que faz o quê? Aquele que dá origem a todos que vão pertencer ali ao que viria a se chamar no futuro de judaísmo. Então eles imaginam assim, no Evangelho de Mateus, olha, Jesus é judeu e ele é o príncipe dos judeus. Jesus é o rei do povo judaico. Então Jesus veio para a libertação de um povo. E o povo é o povo hebreu, e é isso. Então é como se fosse Jesus restrito. Um Jesus quase que, vamos dizer assim, partidarista. Um Jesus de um local apenas. E aí a gente prossegue essa reflexão. Nós vamos encontrar um pouquinho mais adiante no Evangelho de Marcos, que é um pouco mais ativo, né? Apresenta Jesus movendo, fazendo diversas coisas. E aí nós temos o Evangelho de Lucas. Eu estou pulando de João de propósito, porque o João é uma outra temática. Mas aí nós temos o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, ele mostra para nós um Jesus que pertence a todos. Como assim, Tiago, um Jesus que pertence a todos? A começar da sua genealogia. Então, ao invés, por exemplo, de Jesus ter origem em Abraão, Jesus tem origem em Adão. Aí você fala assim, tudo bem, Tiago, mas o que muda? O que muda é que Adão, segundo a Bíblia, é considerado o pai da humanidade toda, enquanto Abraão é o pai apenas do povo hebreu. Então Jesus é apresentado ali como alguém que tem origem como a nossa, origem em um pai comum, e não alguém que tem origem em um único povo específico. E isso muda, por quê? Porque havia uma concepção de que os gentios não faziam parte do povo escolhido. Havia uma concepção de que eles não faziam parte ali daqueles que Deus escolheu para estar do seu lado. Então havia o Deus dos gentios, os deuses pagãos, e tinha o Deus de Moisés. Mas quando Lucas apresenta para nós com esse novo olhar, porque ele aprendeu com Paulo, né, segundo aquelas narrativas, a gente vai ver uma diferença
E a diferença é, agora a gente vai encontrar Jesus sendo um pouco mais acessível, Jesus sendo um pouco mais amplo, Jesus estando ao alcance de todos. Então é justamente aqui que a gente vai ter essa narrativa de Lucas vindo ao encontro desses que se encontravam distanciados dessa questão e percepção de Deus, desse Deus de Moisés, de Israel, do povo que é escolhido. Aí você pode se perguntar assim, nossa, Tiago, mas para que esse rodeio, né? Onde que a gente vai chegar com isso? E aí nós percebemos que isso traz para nós um contexto. E é justamente nesse contexto que está registrado a parábola da dracma perdida. E aí eu vou lê-la juntamente com a parábola da ovelha perdida, e aí nós fazemos a nossa interpretação, né, o nosso estudo acerca disso. E é o seguinte: Lucas, capítulo 15, versículo de 1 ao 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a sua casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então é isso aqui que está descrito para nós na parábola. É isso que o evangelista Lucas vai nos trazer. E aqui a gente já percebe, então, que tem uma tônica de assunto que está sendo tratado. E o assunto é algo que foi perdido e nós retomamos. O assunto é algo que sai da nossa circunvizinhança, algo que sai do nosso olhar, do nosso cuidado, do nosso carinho e é encontrado. Então é justamente isso que vai ser descrito aqui para nós. Esse encontrar, esse achar. Entretanto, para além dessa aventura de achar aquilo que se perdeu, nós temos aqui alguns conhecimentos que estão nas entrelinhas desse estudo bíblico. E a primeira coisa é o estudo dos números. O que os números querem nos dizer? O que os números apresentam a nós? E a gente vai ver que o número 10 ele tem um simbolismo. Então, por exemplo, quando apresenta-se o número 10 na Bíblia, não é apenas um número qualquer, mas é um número que tem um significado. Assim como se apresenta o número 7 ou o número 6. Cada número dentro do estudo bíblico que a gente realiza, ele possui um significado um pouco mais profundo. Você às vezes pode se questionar, por que Jesus escolheu 12 discípulos, e não 11, e não 13, e não 10, e não 14? É porque o número 12 tem um significado. E tudo começa quando a gente tem a estruturação do povo hebreu. Então nós vamos encontrar toda aquela história descrita no livro de Gênesis, né, que nós conhecemos, que fala sobre Adão, que fala ali sobre Caim, Abel, Noé, aí vai descendo, né, Abraão, Ló, Isaac, Jacó. E aí nós temos então aqui Jacó. Jacó ele é considerado para nós o terceiro patriarca do povo hebreu. O que isso significa? Nós temos 3 grandes patriarcas do povo hebreu, que é quando a gente diz assim, né? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Jacó é esse terceiro patriarca, o neto de Abraão. Para quem gosta de curiosidades, né? Jacó que muda o nome para Israel. Então, quando você fala assim, Israel, você está querendo dizer Jacó. E qual é a diferença, Tiago? A diferença, pessoal, é que o nome dizia muito da essência do sujeito. Então, na Bíblia, toda vez que se muda o nome, é porque algo da essência daquela pessoa modificou-se. Algo da essência daquela pessoa transformou-se, mudou-se. Então é por isso que nós temos, né, os casos famosos de Saulo para Paulo, de Levi para Mateus, de Abrão para Abraão e de Jacó para Israel. E cada nome ele tem o seu sentido. Jacó significa aquele que vem atrelado ao calcanhar, porque Jacó é gêmeo, gente. E o irmão dele, gêmeo, é Esaú. E Esaú ele sai primeiro no parto. E aí Jacó vem grudado no calcanhar dele. Então imagina que saiu um gêmeo e veio o outro. Esse que veio por último é o Jacó, que veio grudado no calcanhar. E o nome dele significa isso. Mas Jacó passa a sua vida então, e há alguns acontecimentos, e ele depois recebe a graça de Deus. E nessa graça, isso é lógico, né, gente? É o que a história bíblica nos conta. E nessa graça, então, que ele recebe, há um dia, bem no futuro, que ele luta com o anjo do Senhor, um símbolo. E ele passa a madrugada toda lutando e o anjo do Senhor não consegue vencê-lo. Aí, simbolicamente, o anjo muda o nome dele. Fala assim, mas poxa, você é bom de briga mesmo, hein? Então eu vou mudar o seu nome. Você é bom de luta com o Senhor. Ou seja, de duas, uma. Ou você é bom de luta junto com Deus, ou você é bom de luta contra Deus. E nós temos aí a história religiosa do povo hebreu. Ou seja, Deus sempre está envolvido. Ou a gente é bom de luta com Ele, ou a gente é bom de luta contra Ele. Então Israel significa justamente isso. Bom de luta com Deus. Mas continua a história. E aí o que acontece? Israel, que é Jacó, ele tem 12 filhos. E é justamente os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que vão dar origem àquelas que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel. E o que isso significa para a gente? Quando eu falo assim, as 12 tribos de Israel, para quem não sabe, eu vou dar uma diquinha aqui, ó, macete, mamão com açúcar. É só você trocar por os 12 filhos do Jacó, os 12 meninos de Jacó. E cada um do nome dos filhos deu origem a uma tribo. Então, quando eu digo judeu, é porque ele é descendente da tribo de Judá. Quando eu digo, por exemplo, os levitas, é porque são descendentes da tribo de Levi. E aí vai ficando mais fácil para nós algumas coisas. E aí essas 12 tribos, né, viviam em harmonia. E elas construíram ali um respeito, uns reinados. É no meio disso que surge, por exemplo, o rei Davi, né? Após ele conseguir ali vencer a luta com Golias. E depois ele tem, então, um filho. E o filho de Davi é Salomão. E Salomão é o rei mais poderoso, o melhor rei que já existiu para o povo hebreu. É por isso que Jesus fala assim, olha, mas nem Salomão em toda a sua glória conseguiu vestir os lírios do campo como Deus os veste. Dizendo assim, olha, nem aquele que é o mais rico que vocês conhecem, o mais poderoso, o que mais teve acesso a recursos materiais, consegue presentear como Deus presenteia, cuidar como Deus cuida de nós. Então é justamente isso que nós vamos encontrar. E Salomão, ele tem uma ideia, né, que é baseada numa profecia, que é construir o templo de Deus. Aí constrói-se aquele templo suntuoso de Israel, que é o templo de Jerusalém. Ele é feito quando, Tiago? No reinado de Salomão. É lá que se faz. E assim continua. Mas Salomão, ele não tem vida eterna no corpo físico. Então ele acaba por falecer. E é sucedido por um outro rei. E esse rei, ele não foi tão bem visto assim. Imaginemos nós que é difícil suceder alguém que teve sucesso, né? Então é um pouco delicado. E aí prossegue, e até que há uma cisão. Lembra daquelas 12 tribos, que era a representação daqueles 12 irmãos que viviam numa certa harmonia?
aquilo se rompe, gente. E é por se romper que nós vamos ter uma cisão. Ou seja, ficam 2 irmãos no sul, onde eles já estavam, e 10 daqueles 12 irmãos vão para o norte. E é ali que eles são conhecidos como as 10 tribos do norte. Ou, em outras palavras, os samaritanos. Agora vocês entendem por que dá tanto problema quando fala dos samaritanos? É porque não é apenas alguém que foi mal visto, mas é alguém que foi da minha família, que convivia comigo, digno do meu amor, do meu afeto, do meu carinho. Entretanto, é como se esses irmãos tivessem me traído o Deus único, traído a tradição dos nossos pais. Então é por isso que há essa separação, essas intrigas, essas brigas, que muitas das vezes resultavam até em mortes. Então nós tínhamos cisão e conflitos entre os judeus e os samaritanos que resultavam em morte física mesmo, por conta dessa rusga. Então nós temos aquelas 12 tribos de Israel que viraram então 2 tribos do sul, sendo os judeus, e 10 tribos do norte, sendo os samaritanos. Então, quando eu falo judeu, a diferença de judeu para o povo hebreu é porque o povo hebreu são as 12 tribos, enquanto os judeus são apenas aqueles que permaneceram ali sem ser. Eixe, eu vi aqui que está travando, pessoal. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Espera só um minutinho. Vamos ver agora. Tomara que melhore. Eu resetei aqui a internet rapidinho, desconectei, conectei. Se não melhorar, vocês me falem, por favor. Então aqui a gente vai ter essas rusgas, né, que ocorreram em quê? Entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Então, quando eu digo assim, judeu, eu estou dizendo aquele que é descendente da tribo de Judá e também da tribo de Benjamim. Paulo de Tarso é da tribo de Benjamim, por exemplo. Então eu vou encontrar essas duas, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Esses são os judeus. Todas as outras 10 tribos constituem os samaritanos. E o que isso desenvolve para nós? Vai desenvolver para a gente o seguinte, olha, nós temos que hebreus são as 12, judeus são as 2, por conta de Judá. Então, por que às vezes eu falo povo hebreu, às vezes eu falo povo judeu? Qual é o correto, Tiago? Quando eu falo das 12 tribos é o povo hebreu, mas quando eu falo daquelas que permaneceram ali na região de Jerusalém, na região da Judéia, eu tenho que falar judeus, porque são apenas aqueles que permaneceram ali naquele cantinho. Vamos prosseguindo. Então, qual é o símbolo do número 10? O número 10 vira para nós um símbolo de cisão, de separação, de dificuldade. Então, quando eu encontro na Bíblia esse número 10, eu estou dizendo respeito a algo que foi dolorido, a algo que separou, a algo que eu perdi. Então, esse é o símbolo do número 10. Enquanto o número 12, por exemplo, diz respeito à congregação de todos, porque são as 12 tribos juntas que constituem o povo de Israel. É por isso que Jesus escolhe 12 discípulos e não 11, porque os 12 representam o quê? A humanidade toda. Então, o 12 tem esse número que é acolhedor, que é o conjunto. Mas vamos voltar aqui para a nossa parábola, depois de todo esse rodeio, né, gente? Eu quis contar isso para colocar para nós o quê? Um contexto, para que a gente analise essa parábola da maneira correta. E o contexto é, Jesus conta primeiro de 100 ovelhas. E aí ele fala assim, olha, perdeu uma ovelha, deixa as 99 e vai atrás dessa uma. É uma parábola que pode ser mal interpretada. Porque você pode pensar assim, mas qual o juízo desse pastor? Entretanto, nós não observamos às vezes as entrelinhas. Porque diz assim, deixa as 99 em segurança. O que quer dizer isso?
Quer dizer que as 99 não correm o risco de se perder. Deixa as 99 seguras e vão atrás da uma que se perdeu. Ou seja, não é abandona 99 e vai atrás de um. Deixa as 99 seguras. Por quê? Porque já conseguem cuidar de si e saber o caminho. E vai atrás dessa uma que se perdeu, achando a graça, achando a júbilo. Mas aí depois ele acrescenta agora a questão da dracma perdida. E não sei se vocês percebem, mas nas entrelinhas é tudo múltiplo de 10. Ou seja, 100 ovelhas, 10 dracmas, ou seja, o número 10 está ali dentro. Ou a gente pode dizer que há uma referência sutil ao que? A essa questão das 12 tribos. Tem muita gente que não sabe o que é uma dracma. Dracma, pessoal, é uma moeda. Então, dracma é um tipo de moeda, um tipo de vintém. Então, fala de uma mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma e foi achar essa uma. E ao achar, encontra graça, acha muito bom. E aí você fala assim, nossa, Tiago, mas que coisa, né? Só que Jesus conta isso num contexto. Olha que coisa interessante. O contexto é: chegava-se a ele publicanos e pecadores para o ouvir. Só que publicanos e pecadores, gente, eram as pessoas mais mal vistas dessa sociedade judaica à época. Por quê? Nós tínhamos os fariseus. Os fariseus são os doutores da lei, aqueles que aplicam a lei. E eles dizem se as pessoas são de boa vida ou má vida, de acordo com aquilo que elas fazem, se elas cumprem ou não a lei de Moisés. E aqui nós vamos encontrar o seguinte: Jesus ele falava a todos, então os pecadores se achavam à vontade para o ouvir. Por exemplo, Maria de Magdala, da cidade de Magdala, era considerada uma mulher de má vida. Nós a conhecemos como Maria Madalena. Mas Jesus dava abertura para falar com essas pessoas. E elas se achegavam, pois achavam que a fala do mestre era acolhedora, que a fala do mestre fazia bem. Então essas pessoas sentiam-se à vontade para o quê? Aproximar-se do Cristo. Então esses são os pecadores. Mas narra também os publicanos. E os publicanos são consideradas pessoas de má vida do governo. Então nós temos ali aqueles que recolhiam os impostos, que eram os publicanos. Mas existem pessoas boas no meio desses publicanos. Nós vamos encontrar Levi, que tornou-se Mateus, que fez o evangelho, discípulo de Jesus. Nós vamos encontrar também Zaqueu, que era o líder dos publicanos e ali se arrepende e vira também um discípulo de Jesus. Então nós vamos encontrar que essas pessoas que a sociedade desprezava se sentiam acolhidas e à vontade para estarem perto de Jesus. E isso chama a nossa atenção. Só que o que acontecia? Quando Jesus falava e permitia que essas pessoas o ouvissem, juntava os escribas e os fariseus. Então é como se surgisse, pessoal, lá no fundo, uma fofoca. Como se fossem pessoas dizendo assim, mas poxa, esse Jesus que conversa com essas pessoas de má vida, ele não pode ser boa coisa. Esse Jesus que conversa com essas pessoas que são pecadoras, ele não pode ser boa coisa. E ficava aquele burburinho. E Jesus, né, com a sua visão espiritual, que logicamente ele tinha, ele percebia tudo isso. E no meio de uma dessas contendas, no meio de uma dessas conversas, Jesus escolhe justamente propor a parábola. Para quem? Para esses escribas e para esses fariseus. Então Jesus vira a eles e diz assim, olha, eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história de uma ovelha que se perdeu e de uma dracma que foi perdida. E fez falta para o pastor e fez falta para a mulher. Só que Jesus, em um outro momento, ele também diz assim, olha, eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os que estão doentes. Ele também fala, eu vim para o que está perdido, para o que está perdido seja salvo. E aí às vezes a gente pensa que esse se perder é como se fosse uma comida que a gente joga fora, né? Vamos imaginar que eu fiz feijão e aí tá no verão. E aí eu deixei o feijão passar a noite fora da geladeira. No outro dia ele já não está tão bom para o consumo. Ou seja, ele perdeu, eu jogo fora. Mas esse perdido que Jesus nos fala não é nesse sentido.
Esse perdido que Jesus nos apresenta é assim: olha, eu preciso ir para algum lugar, mas eu não sei o caminho. E por não saber o caminho, eu me perdi. Alguém pode vir me buscar? Alguém pode vir me auxiliar? E aí Jesus fala: eu posso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele vem para aqueles que estão perdidos, aqueles que não sabem o caminho. Essa é a proposta de Jesus. Mas aqui ele está dando uma lição aos fariseus e aos escribas. Então vamos continuando. Nessa lição aos fariseus e aos escribas, gente, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus diz a eles, utilizando do quê? De um conhecimento da lei. Porque essa tradição do 10 aqui é uma tradição que vem desde Moisés, ela é antiga. Então os fariseus, que eram os interpretadores da lei, eles faziam essas associações. Por quê? Isso era o trabalho deles. Eles passavam um dia todo interpretando as escrituras. Então, quando Jesus usa desses múltiplos de 10, quando Jesus usa desses 10 para falar da dracma, logicamente um bom fariseu faz essa associação. E aqui nessa parábola em específico que estamos analisando, que é da dracma perdida, Jesus diz assim: olha, uma mulher tinha 10 dracmas. E o 10 é uma conexão direta ao quê? As 10 tribos que se perderam. Quando Jesus fala da ovelha também, há um outro momento que ele diz assim: olha, ide antes as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Então a casa do pai, para o povo hebreu, eram as 12 tribos. 10 tribos se perdem, então são as ovelhas que se perderam. E Jesus diz: eu vim para as ovelhas que se perderam, e diante as ovelhas perdidas. E é por isso que Jesus adora passar na Samaria e etc. E aqui ele está dando essa lição aos escribas e fariseus. E fala assim: olha, perdeu-se 10. Mas um desses 10 que a gente perde, que não fosse 10, que fosse um, faz falta. E faz tanta falta que quando encontra, ela dá uma festa. Ou então faz tanta falta que tem 99, mas aquele um é importante. E quando encontra, tem mais ventura do que os 99 justos. Aí você fala: entendi, Tiago, mas como nós podemos juntar isso? Como que a gente pode juntar isso dentro da nossa interpretação? Como que a gente junta para poder entender melhor? E aqui nós temos algumas associações interpretativas que a gente faz. Jesus está dizendo o seguinte: olha, não importa o que a pessoa fez para se perder, porque logicamente Jesus não estava falando de uma ovelha em si. Jesus era carpinteiro, não era pastor. Então Jesus não é aquele que lida com as ovelhas físicas, no sentido dos animaizinhos. Jesus era carpinteiro. Jesus aqui dá o exemplo de uma mulher. Então ele está dizendo o seguinte: olha, nós temos uma preciosidade para aquele que ama da pessoa que é amada. Como assim, Tiago? Não importa o que a pessoa tenha feito de errado para se perder. Se eu a amo, ela me é cara e não é possível substituir. Não é uma conta matemática, não é proporcionalidade, não é contabilidade do que é lucrativo, do que não é. Nós estamos falando de emoção, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de amor. Uma mãe, às vezes, ela pode ter 6, 7, 8, 9, 10 filhos, mas ela sabe direitinho qual é qual. E ela sabe também que se perder um, esse um não é substituído pelos outros 9. Por quê? Cada um tem seu jeito, cada um tem a sua maneira de agir. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, são dracma. E o que é dracma? Dracma não é uma moeda? Jesus não tinha outra palavra, gente. Ele tinha que usar de uma metáfora. Por que ele usa a metáfora da moeda? Porque moeda é um valor precioso. Moeda é um recurso. Moeda tem seu ganho, tem o seu valor. Então Jesus fala assim: olha, eu tenho 10 coisas valorosas. Uma se perdeu. Não importa que eu tenha outras 9. Aquela uma que se perdeu é valorosa.
E aí a gente traduz isso para a nossa vida. Como que a gente vai traduzindo? Nós temos o seguinte, olha, na nossa vida a gente tem valores. A gente tem valores morais, a gente tem valores intelectuais, mas a gente tem valores afetivos que se configuram na figura de pessoas. E Jesus, ele vem para todos. Jesus, ele vem para todos. Então, nessa interpretação aqui, os fariseus e os escribas estavam atuando de maneira segregacionista. Eles estavam dificultando que os outros tivessem acesso a esses conhecimentos do Deus único. Estavam dificultando que os outros tivessem acesso a Jesus, que era o Messias, que era alguém que iria ajudar. Então Jesus fala, não, porque eu vim para os que estão perdidos. E mesmo que eles tenham se perdido de qualquer maneira que seja, eu não me importo, porque é justamente para eles que eu vim, para realizar esse trabalho. Porque assim como uma mulher que tem 10 valores perde um, vai atrás desse um que se perdeu, eu também assim o faço. Então Jesus vem para nos mostrar o quê? Que nós precisamos resgatar valores perdidos. Isso é muito importante. Não adianta eu ser um estudioso da lei, eu ser um escriba, eu ser um fariseu, eu ser um religioso, se eu não consigo resgatar as minhas dracmas que se perdem, os valores que eu permito sair do meu ciclo de convívio amoroso afetivo. Ou seja, são as rusgas. Como que Jesus coloca isso de maneira mais explícita? Ele fala assim, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Ele diz assim, olha, se irá fazer um tipo de oferta ao altar, ide antes e vá reconciliar-te com aquele que tem algum tipo de dificuldade contigo. Então é isso que nós vamos encontrar na máxima dos ensinos de Jesus, sempre trazendo essa proposta da reconciliação. Mas você fala assim, mas Tiago, as tribos não era 12? Era 12, gente. Mas ele está falando de 10, as 10 que foram embora. Aí você fala assim, mas Tiago, sobra 2, e as outras 2? Qual é a parábola em sequência? Em sequência da parábola da dracma perdida, que é o número 10. Nós vamos encontrar a parábola dos 2 irmãos, ou como alguns gostam de chamar, a parábola do filho pródigo, que falam daqueles que ficaram, mas tinham vontade de ir embora. Então, olha que coisa simbólica que Jesus vai fazendo. Não imaginemos que Jesus é apenas bondoso ou amoroso, mas Jesus é extremamente inteligente, o espírito mais inteligente que já passou sobre a terra. Mas Jesus não expunha as pessoas. Jesus, ele tratava com carinho e ia dando as lições de maneira muito amorosa e amigável. Então ele fala primeiro dos 10 que se perdeu, não é? Depois ele fala dos 2, onde tinha um que saiu, tomou coragem, e o outro que queria sair, mas não teve coragem de sair. Ou seja, das 12 tribos, às vezes eles, os que ficaram, o povo judeu, os fariseus, os escribas, estavam criminalizando seus irmãos que eram os samaritanos, porque eles foram embora, porque eles se enganaram. Mas Jesus conta a parábola dos 2 filhos e diz assim, olha, mas houve um filho que queria ir também, mas não teve coragem. E quando o seu irmão começou a voltar, teve inveja. Quando o seu irmão começou a voltar, não ficou jubiloso com a volta dele, ficou desgostoso. Então Jesus dá lições nas entrelinhas, mostrando para nós o seguinte, olha, mas não importa. Sabe por quê? Dos 10, aquele um que foi encontrado causa felicidade no céu. Dos 2, aquele um que foi embora, arrependeu e voltou, aquele que ficou, queria ter ido e não foi, mas está ali presente, ambos causam felicidade. Para quem? Para esse pai. Esse pai que quando o filho está voltando, né, corre, o acolhe, o abraça. Então Jesus, ele vai trazendo todos esses elementos da cultura judaica para os fariseus, para os escribas, para que eles associassem essa parábola que ele estava contando a todo o contexto ali de opressão e segregação que eles estavam realizando com os publicanos e os pecadores.
Mas você fala, Tiago, mas não está registrado, né, no Evangelho de Lucas? E o Evangelho de Lucas não é para os gentios? Exatamente. Os gentios são aqueles que não conheceram Moisés, Arca de Noé, Adão, nada disso. Eles vêm de outra cultura. Os deuses gregos, os deuses romanos, é uma outra coisa. Então por que que Lucas vai contar isso só no seu evangelho? Não há em outro evangelho a dracma perdida. Porque se Lucas escreve para aqueles que não pertenciam àquele ciclo de convívio cultural, Lucas está dizendo assim, olha, tá vendo esse Deus que Jesus apresenta? Tá vendo esse Jesus que eu apresento? Ele acolhe a todos. Ele é acessível para todos, independente se você tenha errado ou não, independente se você conhece a lei de Moisés ou não. Então ele é aquele que acolhe, aquele que consola. E é nisso que nós vamos encontrar. E aí vai, né? A gente já caminhando para o final, a gente tem também uma questão interessantíssima. Por quê? Mulher, na língua do povo hebreu, no hebraico, vem de um termo que é Ishá. Ishá, e é assim que se chama mulher em hebraico, está vinculado a sentimento, afetividade, emoção. Então, quando eu digo que Ishá tinha 10 valores, eu estou dizendo assim, olha, meu sentimento possui 10 coisas importantes. E quando se perde uma, eu vou atrás. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo aqui nessa parábola, gente, o seguinte, olha, valorize os seus laços. Não permita que eles se percam. Mas se eles se perderem, não queira substituí-los. Vá atrás, reconcilia-te, encontre-os. Por quê? Porque eles são dracmas, eles são preciosos para você. Então a proposta que Jesus apresenta para nós de reino dos céus, a proposta de evangelho, de boa nova, é algo muito bom, de fato, mas é algo muito bom para todos. É isso que é o carro-chefe da mensagem de Jesus. Não existe reino de Deus se for só para mim. Não existe uma aventura se for só para mim. Ela é venturosa só se for também atingindo outros. Então é por isso que Jesus diz, olha, toda vez que fizestes a um destes pequeninos, é a mim que o fazem. Então Jesus mostrando que esse reino é um reino de partilha. Por isso que ele fala do amar ao próximo, né? Não como a si mesmo, mas ele transcende, dizendo como ele mesmo amou. É por isso que Jesus diz que ninguém tem amor maior que esse, que é o quê? De dar a vida pelo seu amigo. Aí você pensa assim, poxa, Tiago, então todo mundo tem que morrer? De maneira alguma, gente. Quando Jesus fala de dar a vida ao seu amigo, é porque vamos imaginar que nós estamos como um dia de hoje, um domingo de manhã, e aí é 6 horas da manhã e liga alguém para você, e aí você quase não acha o telefone, né, que você está de olho meio fechado, assim, cochilando, aí você acha, é um amigo seu e fala, ô fulano, ô ciclano, você pode me ajudar, por favor? Porque eu liguei para minha família, eles não podem, meu carro estragou, eu pensei em você, você pode me ajudar? Aí você pensa assim, nossa, mas eu tô dormindo, domingo de manhã, que coisa. Mas você vai. Isso é o quê? Isso é um sacrifício. Por quê? Naturalmente você não iria. Então você está sacrificando seu sono, você está sacrificando seu conforto, você está sacrificando ali seu descanso, mas você vai para auxiliar um amigo. E aí Jesus diz com todas as palavras, ninguém tem maior amor que esse, que é o de dar um pouquinho da sua vida ao amigo, de entregar parte da sua vida ao amigo. Então eu dei todo esse rodeio aqui, gente, para falar o seguinte, essa parábola da dracma perdida é Jesus usando o maior símbolo de dor e separação afetiva do povo hebreu para falar assim, olha, mas você precisa ir atrás desse um que se perde, porque esse um que se perde é precioso. Esse um que se perde tem o seu valor. E você pode até fingir que não tem, mas você está negando. Porque todos nós ansiamos
tendo a essência divina que há em nós, como Jesus nos anuncia, não vistes o que foi dito na lei, vós sois deuses, como essa essência divina que há em nós, todos nós ansiamos por amar. São com essas palavras que ele direciona a Maria de Magdala. Ele diz assim: você está equivocando-se pelo modo de querer receber amor. Mas antes do que querer receber amor, você anseia por amar. E ali Jesus modifica a história toda daquele coração. Então que permitamos Jesus modificar também em nós. Porque quando ele diz assim, olha, o amor ele não funciona numa lógica comum. Não é uma contabilidade, não é uma razão, não é matemática. O amor é diferente. Você pode ter 99, perde um. Você pode ter 100, perdão, perde um. Você deixa 99 e vai atrás do um. É assim que funciona a lógica com Jesus. Por isso que ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, não é proporcional. Não é um defeito para uma desculpa, um amor para um pecado. Não, é diferente. Por quê? Porque se você fala com uma mãe, por exemplo, que tem um filho em posição carcerária, que está no cárcere, que está preso, não vá visitá-lo. Ele não presta. A mãe não te ouve. Ela continua a visitá-lo. Por quê? Porque para ela, aquele filho é amado, tem o seu valor. E não importa que tenham outras pessoas no mundo. Para ela, ele é único. E aqui, Jesus está tentando representar como nós somos para Deus. Para Deus também nós somos únicos. Então não importa o distanciamento, não importa onde nós estivermos, perdidos, Deus sempre faz questão de cada um de nós, porque o livro dos Espíritos vai nos dizer: cada espírito é único, indivisível e tem todo um momento único na criação divina. Então que nós também saibamos que as pessoas ao nosso entorno são únicas. E eu posso até negar, mas chegará um momento que eu vou ter que ir atrás dessas dracmas perdidas. E é preferível que nós façamos enquanto estamos a caminho, como nos recomendou Jesus, porque depois pode ser um pouco mais delicado. Agradeço a todos pela paciência, pela oportunidade de trabalho. Peço perdão pelas falhas técnicas, né, pessoal? Esse período nosso da pandemia está meio delicado, a gente está tentando se adaptar para poder fazer as exposições e tem algumas coisas que fogem do nosso controle. Mas agradeço a todos pela oportunidade do trabalho, pela paciência de me ouvir. Desejo que todos tenham um bom final de domingo e uma ótima semana, viu? Muito obrigado.